Confira os destaques desta segunda-feira, 7 de agosto de 2017. Eleições suplementares 2017. Amazonino Mendes e Eduardo Braga vão disputar o segundo turno para governo do estado. SMTU reduz frota de coletivos em 70% devido à baixa procura de usuários no domingo. Interior e capital registram irregularidades durante eleições para o governo do estado. E novo governador do Amazonas, eleito pelo voto direto, deve tomar posse no dia 6 de outubro. E Manaus registra fortes ventos e chuva na madrugada de segunda-feira. São 5h32, já iniciamos esta edição especial trazendo informações a respeito, que vai trazer informações a respeito de tudo que aconteceu neste domingo na eleição suplementar para a escolha do governo do estado, o novo governador do estado, e que foi para o segundo turno com os candidatos Eduardo Braga e Amazonino Mendes. Mas antes, vamos às ruas de Manaus saber o que houve aí pelas ruas, o que teve aí de saldo diante desses fortes ventos, desse temporal e chuva que afetou vários bairros da zona de Manaus, das zonas de Manaus, com falta de energia, queda de árvore, sinais intermitentes, sinais apagados. Yolanda, você está onde, Yolanda? Bom dia. E o que você pode presenciar e pode passar para o ouvinte aí sobre todos os acontecimentos diante dessa chuva da madrugada em Manaus? Bom dia, Carlos, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Nesse momento nós estamos aqui na Noel Núteos, bem próximo aqui do Centro de Convivência da família Padre Pedro, uma árvore caída, totalmente caída na via, no sentido bairro-centro. Então o condutor tem que ter muita atenção, nós só temos 2 faixas funcionando. A última faixa, do lado esquerdo, nós temos essa árvore que está totalmente na via. Realmente um grande temporal atingiu Manaus durante essa madrugada, por volta das 3 horas. Olha, outra árvore, pedaços aqui de troncos caídos, de folhas e galhos caídos, aqui mesmo na Noel Núteos. Essa outra árvore bem próximo aqui do fórum desembargador, um fórum que fica bem próximo aqui do INSS também. Então na frente desse fórum tem essa árvore caída, é preciso que o condutor redobre a sua atenção. Isso acontece aqui na Noel Núteos, mas nós já passamos também pela Max Teixeira, totalmente sem energia. Não tem energia, tanto nos postes como também até em posto de combustível lá na Max Teixeira. Bem complicada a situação por lá. E tem também, Carlos, muitos carros em pane mecânica. Nós temos um lá na Torquato Tapajós, bem em frente à empresa Tumpex, no sentido centro-bairro. Então é preciso que o condutor fique atento a esse carro, esse ônibus que está em pane mecânica. Nós temos também um caminhão em pane mecânica, esse já na Djalma Batista. Para você ter uma ideia, Carlos, até aqui no SAMU, nós estamos agora, nesse momento, aqui na rotatória do núcleo 9 com o núcleo 13, e tem uma árvore caída ali próximo, que fica dentro do SAMU. A árvore está caída no chão. Então, por aqui o temporal foi muito grande. Voltamos novamente a falar sobre os carros em pane mecânica, que é preciso o condutor ter muita atenção. Nós temos um caminhão na Djalma Batista, no sentido centro-bairro, em frente ao jornal, ali próximo do posto de gasolina. E tem também um ônibus em pane mecânica ao lado do Terminal 3, do T3, na Cidade Nova, também no sentido centro-bairro, ao lado do Terminal 3. E informações também sobre semáforos. Quase toda a extensão da Max Teixeira, os semáforos não estão funcionando. A mesma coisa acontece no Manoa. A gente tem informação que lá no Manoa não tem energia elétrica. A gente também
informa ao nosso ouvinte que teve acidente de trânsito. Nesse momento o Corpo de Bombeiros está lá na Constantino Neri. Nós tivemos um acidente de trânsito com vítima presa em ferragem. O Corpo de Bombeiros está retirando a vítima nesse momento em frente à empresa Ambev, no sentido bairro Centro. Então, quem está passando pela Constantino Neri, diminui a velocidade, porque o Corpo de Bombeiros está lá fazendo essa remoção. Nós já avisamos, inclusive, aqui a assessoria do Manaus Trans, a Carmen, que já informou que avisou o Centro de Controle do Manaus Trans por conta desses semáforos. E semáforos na Zona Norte de Manaus, tem semáforo também na Djalma Batista que não está funcionando. Então, o condutor está saindo de casa agora, redobre a atenção, porque tem muitos bairros que estão um verdadeiro breu. É complicado para você dirigir. Perdemos a ligação então com a Yolanda Mendes. Vamos já restabelecer para ela complementar então as informações. Ela que falava sobre um acidente com vítima presa nas ferragens aqui na Constantino Neri, bem em frente à Ambev. Você, condutor que já saiu de casa, está no seu carro sintonizado na 103,5. Está sintonizado na 103,5 na Rádio Rio Mar FM, ouvindo agora o jornal Primeira Hora. Fica aí, então o alerta para que você possa tomar outro caminho que não a Constantino Neri, nesta altura, próximo ali à fábrica de bebidas. Portanto, acidente com vítima presa às ferragens. E eu passei agora há pouco, eu peguei a Constantino Neri, Ítalo, passei por lá. A pista está muito molhada, já da Max Teixeira com a Noel Núcleos, toda a extensão, semáforos apagados. O único semáforo que eu vi funcionando estava intermitente, piscando ali no sinal de alerta, de atenção. E como a Yolanda refrisou, um breu, né? Muitas luminárias apagadas, portanto, o que requer uma atenção redobrada do condutor e diminuir principalmente a velocidade. Eu vinha na pista mais rápida, a pista próximo à faixa exclusiva, e eu vinha muito mais devagar do que normalmente eu vinha pela madrugada, e isso fez com que eu pudesse desviar de alguns galhos que estavam jogados na pista. Quem talvez acelerar nessas condições de pista, falta de visibilidade, pista molhada, galhos na pista, aí isso concorre para que um acidente aconteça, e a gente já tem notícia de acidente, Ítalo. Essa chuva começou por volta das 3 horas da manhã, uma chuva bastante forte, e o condutor deve ficar atento, principalmente porque a pista está molhada. À madrugada a gente sabe que muitos condutores, mesmo quando o sinal está funcionando, eles ultrapassam por acharem que não há grande movimento, na verdade, nas ruas, mas os carros que estão nas ruas da cidade ultrapassam esses sinais e aí acabam, então, às vezes, ocasionando acidentes. Então, é preciso ter cuidado, principalmente agora, depois dessa grande chuva que teve aqui na cidade de Manaus. No percurso que eu fiz da Constantino Neri, não houve nenhum tipo de problema de semáforos apagados, nem galhos na pista, apenas mesmo a pista molhada. Então, o condutor deve ficar atento para não ocasionar acidentes e não tirar a própria vida, Carlos. E outro detalhe, Ítalo, eu vi pessoas, principalmente eu vi um mototaxista com 2 mulheres na garupa, todos molhados, vindos de festas na madrugada deste domingo. Então, muitas pessoas estão vindo desses locais, acabam ingerindo bebida alcoólica, consumindo bebida, acabam pegando o carro para voltar, porque não vão voltar com o transporte coletivo, e isso é um perigo muito grande, a própria vida da pessoa que vai fazer isso. Portanto, eu presenciei, eu testemunhei aí este mototaxista com 2 mulheres na garupa, as 2 sem capacete, além dele também, e aí numa pista molhada, falta de visibilidade. Se eles caem, isso é um perigo à integridade física, à própria vida desses condutores. Portanto, a gente sempre vai alertar até que
a consciência possa falar mais alto ao motorista, ao condutor. É preciso proteger, é preciso prevenir, antecipar qualquer acidente, porque depois que está muito próximo, aí é muito difícil evitar e não sabemos que danos podem ocasionar à saúde da gente um acidente. Seguimos então com a primeira hora falando de eleições, Ítalo. Eleições que nesse domingo tomou o dia de muita gente aqui da cidade de Manaus, um dia quente, Carlos, o dia das eleições. Olha, e Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, foram os dois mais votados e disputam então o segundo turno das eleições suplementares aqui no estado do Amazonas. Ainda este mês, eleitores devem voltar às urnas para a escolha do governador. Às 6 da tarde, quando autoridades ainda nem finalizavam discursos sobre o balanço das eleições, já era certeza que o destino dos amazonenses seria definido na volta às urnas no dia 27 de agosto. Já na primeira parcial, o Tribunal Regional Eleitoral contabilizava mais de 76% dos votos apurados. Amazonino aparecia na frente, mas quem iria disputar com ele o segundo turno ainda estava indefinido. Em questão de pouco mais de uma hora, Eduardo Braga podia comemorar. Ele e Amazonino Mendes disputam o segundo turno para o governo do Amazonas. Amazonino Mendes foi recebido por apoiadores no comitê. Ele negou que pretende buscar apoio de Rebeca Garcia para o segundo turno. Já Eduardo Braga não escondeu querer o eleitorado dos outros candidatos que disputam com ele e Amazonino o primeiro turno. Quase 10 horas da noite e 15 sessões ainda estavam pendentes de apuração, o que não representava nem 1% do total. O resultado das eleições teve Amazonino Mendes com 38,78% dos votos válidos. Eduardo Braga teve 25,30% dos votos. Rebeca Garcia ficou em terceiro lugar com 18,07% dos votos. José Ricardo ficou atrás de Rebeca Garcia com 12,20%. Wilker Barreto, Carlos, e Marcelo Serafim não alcançaram 2% dos votos e Jardel não chegou ao 0,5%. A candidata Liliane Araújo não teve os votos validados devido à situação jurídica que ela enfrenta. Mesmo assim, 64.009 eleitores votaram na candidata. As abstenções somaram 24,33% do eleitorado, quase o total do segundo colocado nas eleições, que foi o Eduardo Braga. São 567.952 eleitores que se absteram do direito de votar, mas o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Iedo Simões, disse que o número está dentro do que ocorre em outras eleições. A gente tem esse número, Ítalo, que ele é um dado muito interessante de se analisar, né? 24,33%. Se a gente for comparar, o Eduardo Braga teve 25,30%, pouco mais 1% a mais do que o total de votos, o total de abstenções, né? E aí, se a gente fosse somar abstenções mais nulos, mais brancos, pode chegar até o total do primeiro colocado, que foi Amazonino Mendes. Portanto, uma demonstração do eleitor de, parece que, insatisfação com o atual cenário político e talvez com os candidatos que foram oferecidos para que eles pudessem escolher. Esse é um reflexo de toda essa movimentação política que não satisfez principalmente o eleitor, que vai ser o principal beneficiado dessa eleição suplementar 2017, mas infelizmente com toda essa preocupação de vai ter eleição, não vai ter eleição, suspende candidato, não suspende, a população ficou então em dúvida, né, sobre essas eleições suplementares para o governo do Amazonas 2017 e acabou refletindo nesses dados que a gente acabou de dar, acabou refletindo nessas eleições para o governo do estado. E também houve todo um esquema de segurança que envolveu Forças Armadas,
o Exército com mais de 3.000 homens. Isso foi apresentado a toda a sociedade. O comandante, o general de Exército, comandante militar da Amazônia, Mioto, apresentou aí o desembargador na última semana. Então, todos esses homens lá no CMA, mais de 3.000 homens do Exército atuando nas eleições, operação de guerra mesmo. Foi mostrada então fotos lá na sede do TRE, mostrando helicópteros que foram utilizados para ir deixar urnas, buscando pessoas que estavam doentes em comunidades e fazendo o traslado dessas pessoas. A Marinha com navios de guerra, com helicópteros, aeronaves de guerra em frente a Itacoatiara, patrulhando ali a área ribeirinha. Teve também a aeronáutica que esteve presente, Secretaria de Segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, todo um aparato, e que deu aí um bom resultado, não foi, Ítalo? Um bom resultado, poucas apreensões, pouca irregularidade. Inclusive, você estava falando de Itacoatiara, eu fui votar em Itacoatiara, percebi realmente essa movimentação com relação à segurança, principalmente do Exército nas ruas, próximo aos colégios, dando orientação à população, bem como agentes de trânsito também no interior estavam bastante fortes, tanto o Exército quanto também agentes ali do transporte lá daquela localidade. Então, em Itacoatiara também a gente via esse reflexo da segurança no interior do estado. E aqui em Manaus, o esquema de segurança pública fechou muitos bares, não foi isso, Ítalo? Sim, fechou muitos bares, estavam realmente de olho nessas pessoas que depois de fazer a votação, ou antes mesmo, aquelas pessoas que nem foram votar, ficam fazendo então ali próximo das suas residências, tomando então bebidas alcoólicas, e alguns bares também fazendo vendendo bebidas alcoólicas. Inclusive eu conversei ontem com o Leonel Feitosa, do Detran, diretor do Detran, que ele falou sobre os flagrantes durante todo o dia de domingo. Inclusive mais tarde a gente vai conferir sobre essas informações que o Leonel Feitosa repassou pra gente. Durante todo o pleito, neste domingo, os eleitores foram às urnas votar para escolher o novo governador do Amazonas. E apesar de ter um primeiro turno sem grandes movimentações, desde a madrugada do dia 6 de agosto, a operação Eleição Estadual Suplementar 2017 já vinha registrando ocorrências logo nas primeiras horas do dia. Olha, a gente estava falando dos bares, foram 126 bares fechados aqui na capital do estado, das 2 horas às 4 da manhã. A fiscalização aconteceu em cumprimento de uma determinação eleitoral que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em pontos comerciais, e atuando nos municípios do interior, a Polícia Federal registrou ocorrências de irregularidades envolvendo o pleito neste domingo. Em Atalaia do Norte, houve atraso de 1 hora na votação. Já a falta de energia fez com que algumas zonas eleitorais funcionassem por meio de geradores dos municípios de Careiro Castanho. Na capital metropolitana, as ocorrências foram registradas no Juizado Especial Criminal Eleitoral, onde, ao longo do dia, foram notificadas situações envolvendo a venda de bebidas alcoólicas e agressão física de uma mesária, Carlos. E apesar disso, a juíza de direito responsável destacou que essas infrações apresentadas, as infrações apresentadas no juizado durante todo esse dia. Ainda segundo o delegado-geral, é preciso que a população esteja mais informada sobre o que não pode ser feito durante a eleição para evitar que cometam novas infrações. Isso, o doutor Frederico Gomes, delegado-geral de Polícia Civil, então falou ao vivo, que fizemos toda a cobertura durante o dia de ontem, o dia de pleito das eleições. Doutor Frederico Gomes destacou que também, principalmente, o eleitor colaborou muito, o eleitor soube se comportar muito, parabenizou. Essas foram as palavras, então, da autoridade policial que é responsável ali por parte da segurança. Ele que esteve à frente aí dessas operações, onde foram 126 bares fechados na capital. Falando sobre ocorrências, ontem na votação, Eunice Moraes de Oliveira, de 50 anos,
agrediu com um tapa no rosto uma mesária de 18 anos. O caso aconteceu por volta das 9 horas da manhã, na seção 067, que fica na Escola Estadual Francisco Nunes da Silva, no bairro Puraquequara, na zona leste da cidade. De acordo com a delegada Santia Sodré, representante da Polícia Civil do Amazonas, no Juizado Especial do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, após a agressão, policiais militares da 28ª SICOM foram acionados para atender a ocorrência. A equipe levou as partes envolvidas para Juizado Especial do TRE, situado na Avenida Professor Newton Lins, no conjunto Parque das Laranjeiras, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Eunice assinou um termo circunstanciado de ocorrência por desordem e em seguida foi liberada ao término das ações. Portanto, então ela vai responder ao chamado TCO, né? Essa ocorrência foi a ocorrência, como dizem os policiais, de maior vulto, né? Essa agressão, essa falta de paciência, né? Muitos falaram que essa senhora de 50 anos queria prioridade para votação e aí teve um desentendimento com a mesária, acabou partindo então para as vias de fato, acabou partindo para a agressão, agrediu a mesária, foi detida imediatamente porque nas zonas eleitorais, nas escolas, existe aí o reforço policial militar, existe também a presença do exército. E o trânsito foi tranquilo nas eleições. A SMTU reduziu frota de coletivos em 70% devido à baixa procura de usuários no domingo. As informações vão vir com mais detalhes na reportagem que o Ítalo preparou, que logo mais você pode acompanhar no Rio Mar em Notícias. Isso foi no horário da tarde, o trânsito em Manaus estava calmo, poucas pessoas nas paradas de ônibus e dentro dos coletivos. No trajeto feito de carro, da casa até o colégio onde vota, na zona norte de Manaus, a autônoma Cleide Saraiva reclamou apenas da concentração de automóveis em frente ao colégio militar do bairro. Bem, e no Terminal 4, na zona leste da cidade, a circulação de pessoas também foi baixa, segundo o motorista de ônibus Francisco de Miranda. Isso se deve pela falta de gratuidade nas passagens do transporte coletivo no pleito deste ano de 2017. O transporte coletivo de Manaus começou o domingo operando com 100% da frota. Isso era o prometido, era o que foi acordado então com a SMTU. No entanto, por volta das 10 horas da manhã, houve uma redução de 30%, segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. O Coronel Brito falou sobre o atraso de alguns coletivos na zona norte e oeste da cidade, mas que não causaram grandes transtornos no sistema, de acordo com ele. E com relação ao trânsito na cidade, houve flagrante de motoristas alcoolizados e transporte ilegal de eleitores, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN. Agora, Carlos, com relação a essa falta de gratuidade nos coletivos do transporte aqui da cidade, a gente percebeu, eu pelo menos estava circulando aqui pela capital amazonense, percebi que haviam poucas pessoas dentro desses coletivos, talvez por essa falta de gratuidade no transporte. E fazendo uma comparação com as eleições para o prefeito daqui da cidade, para a prefeitura aqui da cidade, a gente percebia que no ano passado muitas pessoas vinham de balneários nos coletivos, saíam inclusive com roupas de banho, geralmente vindas lá da Ponta Negra, e nessas eleições suplementares nós não percebemos isso, como eu digo, talvez por essa falta de gratuidade no transporte coletivo. São 5h55, vamos voltar às ruas de Manaus com Yolanda Mendes, que tem mais informações. Yolanda. Carlos, então, voltamos a falar novamente sobre o temporal que atingiu Manaus. Para você ter uma ideia, aqui no Terminal 4, que fica na Avenida Camapuã, logo lá a entrada ali da zona leste de Manaus, nós não temos energia. Inclusive, os passageiros estão todos dentro do terminal, totalmente escuro esse terminal. Então, é uma situação bem complicada no início da manhã. Parece que a zona norte de Manaus foi a mais atingida. Nós estávamos, inclusive, conversando agora há pouco com um policial militar
aqui do Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo, que informou que também recebeu informação que lá no bairro Novo Aleixo não tem energia elétrica, nem nos postes, como também nas residências. Então é preciso que realmente você que está acordando agora, levantando agora, vai para o trânsito de Manaus, vá com uma atenção redobrada, porque o trânsito está complicado, tem muitos semáforos que não estão funcionando, na extensão quase toda da Max Teixeira, nos dois sentidos, vários semáforos não estão funcionando, tem muito carro também em pane mecânica no início da manhã, como na Djalma Batista, na Max Teixeira, na Noel Núteis tem aquelas situações das árvores que estão caídas na via, inclusive na rotatória do SAMU, ali no Núcleo 9, tem árvore que caiu durante esse temporal, bem complicado a situação, então redobre a atenção, muita atenção nesse trânsito. Nós estamos aqui, nesse momento, na Avenida Altais Mirim, na Zona Leste de Manaus, por enquanto apenas um semáforo que estava em amarelo piscante logo no início, mas para ter uma ideia, até aqui no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, durante o vendaval, o temporal que aconteceu, até uma placa foi levada e os pacientes ficaram com muito medo, porque o vento era muito forte, né? Aquele barulho muito forte, e acabou levando até uma placa aqui do hospital. Nós continuamos acompanhando toda essa situação, lembrando que o Corpo de Bombeiros foi acionado pelo acidente lá na Constantino Neri, bem em frente a uma empresa de bebida, no sentido bairro Centro. O Corpo de Bombeiros vai passar daqui a pouquinho a informação com o estado de saúde dessa pessoa que foi retirada das ferragens. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações nessa segunda-feira, que já começou bem movimentada. E aí, Yolanda, falando a respeito das rajadas de vento para essa segunda-feira, dia 7, o Climatempo, o site do Climatempo dá previsão de fortes ventos entre 3 horas da tarde e 6 horas. Entre 3 e 6 horas da tarde tem previsão de fortes ventos e rajadas também. Por volta de meio-dia também tem previsão de rajadas fortes de vento. Portanto, hoje o manauara deve esperar um tempo bem diferente do que vinha acompanhando daquele calorão que a gente vinha enfrentando durante as últimas semanas, Ítalo. Olha, e falando sobre as eleições, retornando sobre as eleições, o novo governador do estado do Amazonas, eleito pelo voto direto, deve tomar posse no dia 6 de outubro. As informações com Samara Souza. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concluiu na ação cautelar 4342 que a diplomação do novo governador e vice do Amazonas depende do julgamento de embargos de declaração e publicação do respectivo acórdão. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, Marco Aurélio Choi, acredita que o julgamento dos embargos devem ocorrer antes do dia 6 de outubro, data da posse dos eleitos. Tem que se registrar o lamento de que forças poderosas do Estado conspiram contra a solução democrática das questões, né? E tentaram a todo custo, até os últimos minutos desta eleição, retirar do povo o direito de poder escolher quem é o seu próximo governador. Agora, quanto à questão do julgamento dos embargos, eu acredito que ele vai ser julgado antes da data prevista pela Justiça Eleitoral para a diplomação dos eleitos, a posse dos eleitos. Então, assim, mesmo havendo essa decisão condicionando a diplomação ao julgamento dos embargos, eu acredito que a Justiça Eleitoral deve julgar esses embargos antes da data prevista para a diplomação e, consequentemente, a vontade do povo do Amazonas manifestada hoje e no próximo dia 27 de agosto ser respeitada. O presidente da OAB Amazonas lembrou ainda que já está descartada uma eleição indireta, como queriam alguns parlamentares da Assembleia Legislativa do Amazonas. O ministro relator do STF não conheceu das duas ADPFs, que eram as ações que pediam, né, que a eleição fosse indireta, sepultando com uma pá de cal aqueles que conspiravam contra esse momento democrático. Então, assim, essa é uma etapa vencida, né? Marco Aurélio Choi também destacou a importância desse pleito suplementar no Estado. É a primeira vez que o povo de um Estado vai às urnas para eleger um governador numa eleição suplementar
decorrente da cassação de um governador por compra de votos. Então, pela primeira vez houve esta solução pela Justiça Eleitoral e nós estamos vivenciando esse momento histórico, tendo essa oportunidade de voltar às urnas e desfazermos, né, um equívoco decorrente das eleições de 2014. Uma eleição que, segundo a Justiça Eleitoral, foi viciada pela compra de votos. E tendo isso como um amadurecimento da democracia brasileira, uma experiência inédita que o povo do Amazonas vive e que deve se irradiar para o resto do Brasil nos casos de outras cassações. O segundo turno da eleição suplementar para a escolha do novo governador e vice do Amazonas está marcada para o dia 27 de agosto. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. Polícia. Voltamos com o seu jornal Primeira Hora, trazendo informações de polícia. E um homem de aproximadamente 25 anos, ainda não identificado, foi morto na madrugada deste domingo no ramal 21, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade. A vítima foi atingida com um tiro na cabeça e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal, IML, por volta das 7 da manhã. Segundo a polícia, o homem media aproximadamente 1,60 e tinha diversas tatuagens pelo corpo. A vítima estava vestida somente com uma bermuda jeans. O caso ainda vai ser investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios. Agora vamos com Yolanda Mendes, que traz mais informações a respeito dos casos de polícia aqui na cidade. Yolanda. Ítalo deu entrada no Instituto Médico Legal ontem à noite, vítima de agressão física, o Antônio José Souza da Silva, de 52 anos. Isso aconteceu lá no Distrito Industrial 2. Vítima de arma de fogo, o Mário Vitor Mauro, de 22 anos, na Rua Careiro, no bairro São José. Também vítima de arma de fogo, Natalício Almeida Mota, de 30 anos, lá no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Vítima de acidente de trânsito no município de Tabatinga, na Avenida Amizade, a Sônia Almeida Carvalho, de 41 anos. Vítima de arma de fogo, o Adiel Hernandes Lima, de 19 anos. Isso aconteceu lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Deu entrada, movimentação muito intensa no hospital e pronto-socorro Platão Araújo durante essa madrugada. Deu entrada o Marcino Beltrão Neto, de 29 anos. Ele foi vítima de arma de fogo lá no bairro Nova Cidade, e 2 irmãos também foram, durante essa madrugada, alvejados com diversos tiros. O André Magalhães Ferreira, de 29 anos, e o Davi Magalhães Ferreira, de 25 anos. E esses 2 irmãos foram alvejados com esses tiros lá no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. Por último, deu entrada agora pela manhã o seu Josemar da Silva Ramos. Ele foi vítima de arma de fogo lá no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. Ítalo e Carlos. E o ajudante de pedreiro Francisco Soares de Souza, de 44 anos, foi morto na madrugada de ontem com 3 tiros na cabeça. O crime aconteceu na rua Dom Bosco, bairro Braga Mendes, zona norte de Manaus. Segundo testemunhas, Francisco estava em um hip-hop quando 3 homens, sendo um deles identificado como Budinha, atirou contra ele. De acordo com familiares, o ajudante de pedreiro era usuário de drogas e costumava consumir bebidas alcoólicas com frequência. Porém, ele não tinha dívidas com traficantes e não vinha sendo ameaçado. Os familiares ainda relataram que Francisco estava parado na rua quando o trio armou uma emboscada para a vítima. Conforme as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, Budinha é um homem baixo, branco, gordo e tem cabelo cortado estilo social. O caso está sendo investigado como acerto de contas. 6h09. O corpo do taxista Antônio José Souza da Silva, de 53 anos de idade, foi encontrado com sinais de estrangulamento neste domingo
dentro do veículo em que trabalhava na rua Bambuzinho, no Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. De acordo com a polícia, o veículo de modelo Siena foi deixado no local por volta das 7 horas da noite de sábado, mas somente no domingo de manhã um trabalhador foi até o automóvel e viu um corpo morto. Não há informações sobre a motivação do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DEHS. E um soldador de 41 anos foi esfaqueado neste sábado no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. De acordo com a mãe da vítima, ele foi agredido após pedir para que um desconhecido passasse para ele e interferisse também a um jogo de dominó. Mas isso não aconteceu e após sair do trabalho, o soldador se reuniu com amigos na rua General Glicério para jogar dominó como de costume. Foi então que chegou um desconhecido querendo acabar com o jogo. Incomodado com toda essa situação, o soldador pediu para o estranho parar, mas o suspeito avançou em cima dele. O soldador chegou a dar 2 murros, mas o suspeito aproveitou que ele caiu e também foi então alvejado com golpes de arma branca. A vítima foi atingida na cabeça, nuca e nas costelas. Ele foi socorrido para o pronto-socorro e levado para o pronto-socorro Platão Araújo. Jornalismo com credibilidade. Governo libera R$800 mil para a manutenção de prédios. Secretaria do Trabalho promete ampliar serviços. As informações na reportagem de Bruna Elander. Com a justificativa de ampliar os serviços oferecidos ao cidadão que busca o Cine Amazonas na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, o governo do estado liberou R$803 mil para a empresa VB da Silva fazer uma manutenção no prédio da sede da Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, na mesma via, em frente ao Cine. O secretário da CETRAB, Breno Ortiz, afirma que o gasto de quase R$1 milhão do dinheiro do cidadão vai possibilitar melhora e expansão nos atendimentos. A intenção é que nós consigamos expandir esses atendimentos, criando um espaço voltado somente para a intermediação de mão de obra, onde os cidadãos poderão participar de seleções, de programas de desenvolvimento pessoal, como palestras, como fazer um bom currículo, como se apresentar em uma entrevista de emprego. Já fizemos uma licitação recentemente adquirindo novos kits para emissão de carteira de trabalho. Então, tudo isso para reestruturar a secretaria, melhorá-la e expandir os nossos serviços cada vez mais. Breno Ortiz cita alguns dos serviços e atividades que devem passar a ser disponibilizados ou ampliados após o investimento. Nós estamos iniciando lá na Avenida Joaquim Nabuco uma expansão dos serviços da secretaria, onde nós tínhamos apenas um prédio que atendia a população, que é o prédio principal do Cine, e desde o ano passado nós estávamos pleiteando a expansão desses serviços. Hoje nós estamos trabalhando com a reestruturação de 2 prédios, um que fica ao lado do Cine e outro onde funcionava a sede administrativa da CETRAB. Hoje a CETRAB mudou-se para outro local, mas isso não afeta de forma nenhuma o atendimento que é feito à população. Segundo a CETRAB, o Cine Amazonas realiza 450 atendimentos por dia, em média, no posto central. Brunelander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. E voltamos a falar de eleições no interior do Amazonas. As votações ocorreram normalmente sem incidentes relevantes. Em alguns municípios foram registrados atrasos e falta de energia durante o pleito. Segundo a promotora eleitoral Carolina Maia, em Parintins, algumas denúncias, como compra de votos, chegaram a ser notificadas, mas sem nenhum flagrante. A ação foi de orientar os eleitores sobre os possíveis problemas. Em Coari, o promotor eleitoral Wesley Machado destacou que o Exército e as polícias estavam atuando de forma intensa na cidade. Enquanto em Itacoatiara, o promotor eleitoral Marcelo Augusto relatou que as ocorrências eram simples e tudo aconteceu calmamente pela manhã. Já na comunidade Remansinho, no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, a votação atrasou por conta do tempo fechado, que dificultou o pouso do avião que transportava as urnas. Em Iranduba, nas Ilhas da Paciência e Jucurutu, a votação ocorreu com a ajuda de uma bateria externa, pois as ilhas não possuem fonte de energia elétrica própria.
em Manacapuru, terceiro maior colégio eleitoral do Amazonas, a votação ocorre com tranquilidade. Bem, e agora a gente fala de previsão para entrega do novo trecho da rodovia Manoel Urbano, que está marcada para setembro deste ano. As informações com Samara Souza. As obras de duplicação do trecho, que vai do quilômetro 20 ao 35 da rodovia Manoel Urbano, AM070, que liga Manaus a Manacapuru, na região metropolitana, serão entregues em setembro. Após vistoriar os trabalhos no local e em ramais dos municípios de Manacapuru e Iranduba, o governador interino, Davi Almeida, destacou os avanços do serviço. Essa obra aqui, até o quilômetro 35, nós vamos entregar dia 10 de setembro, né? Os dois lados já asfaltados, com sarjeta, com as canaletas, meio fio, e sem dúvida alguma é um avanço. Estivemos aqui há 60 dias atrás, as obras avançaram bastante. No ramal do Arapapá, em Manacapuru, estão sendo feitos serviços de pavimentação que vão contemplar 7,5 quilômetros de estrada da localidade. Na comunidade do Janauari, em Iranduba, já foram pavimentados 10 quilômetros de estradas, de um total de 20, que serão asfaltados. As obras nos municípios devem garantir a ampliação da produção agrícola das famílias, segundo o governador interino. Esses recursos já estão nos caixas do Estado, nos cofres do Estado, são recursos de empréstimo, o Estado não sofreu endividamento nenhum. Essas obras estavam paradas, nós retomamos, estamos gerando e criando, distribuindo renda e gerando emprego no estado do Amazonas. No total, o serviço de duplicação compreende 78 quilômetros da M070, que faz a ligação entre a capital Manaus e os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão. O custo da obra ultrapassa os 270 milhões de reais com os aditivos. Os serviços iniciaram em março de 2013, onde o primeiro trecho de 11 quilômetros foi entregue em agosto de 2015. E desde então, as obras iniciam e param por conta das avaliações do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. A conclusão da duplicação vai permitir o escoamento mais fácil da produção dos municípios das regiões do Médio Solimões, Purus e Juruá. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo total. 6:17. Vamos voltar a falar sobre eleições. As eleições suplementares somaram 61.826 votos brancos. Anulados tiveram 0% pendentes também. As abstenções foram 569.501, o que totaliza 24,35%. Nós já dissemos aqui que Amazonino Mendes levou 38,77% dos votos e Eduardo Braga foi com ele para o segundo turno com 25,36%. Nós temos então a fala dos dois candidatos que foram para o segundo turno. Vamos ouvir primeiro então o candidato Amazonino Mendes, que no seu comitê falou um pouco a respeito dos apoios. Esse é o principal questionamento que muita gente tem. Quem será que eles vão buscar apoio, né? Será se vão atrás de alguns candidatos que disputaram com ele e que foram bem votados? Será se eles vão atrás do apoio? Vamos ouvir então o que o candidato Amazonino Mendes do PDT falou a respeito desse assunto. Eu ir procurar para fazer conluio com o chave político, eu acho que não é muito correto, não se casa muito com o que a gente tem dentro da gente, nosso espírito, nossa cabeça. E respeito muito essa senhora. Então, aí a deixa do Amazonino Mendes falando a respeito da candidata Rebeca. Foi o que ele foi questionado lá sobre o apoio. Ela que ficou em terceiro lugar com 18,06%. Já o candidato Eduardo Braga não escondeu a intenção de buscar apoio desses candidatos que ficaram atrás dele. Nós queremos o apoio de todos. Acho que o Davi Almeida tem um papel importante nesse processo. Rebeca foi uma candidata valorosa nessa eleição, como o Zé Ricardo foi um candidato valoroso nessa eleição. Então ouvimos então aí a fala dos dois candidatos, Amazonino Mendes e Eduardo Braga, e aí o eleitor vai ter apenas
duas situações para ele escolher. Ele deve rejeitar uma e aceitar uma proposta. Não tem outra escolha, Ítalo. E nós vamos com informações com Yolanda Mendes. Yolanda? Ítalo deu entrada no hospital e pronto-socorro Platão Araújo o Paulo Henrique Feitosa, de 25 anos. Segundo informações repassadas pela polícia, o Paulo estava lá no Grande Vitória, estava acompanhando as eleições. Aí, no final do pleito, quando todas as urnas foram contabilizadas, o Paulo acabou se empolgando, já tinha bebido muito, ingerido bebida alcoólica, e junto com os amigos ali, e acabou pegando a sua moto, e isso não deu certo. Ele estava bastante alcoolizado e acabou batendo em um poste que fica lá no Grande Vitória, em uma curva bastante perigosa. Ele está nesse momento aqui no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. O estado é grave. A polícia também informou que nós tivemos muitos casos de acidente de trânsito durante esse domingo. Muitas pessoas deram entradas, mas esse foi o caso mais grave que aconteceu durante essa madrugada, por volta das 2h da manhã. Ítalo e Carlos. 6h21. Vamos falar sobre Igreja. A Caritas Arquidiocesana de Manaus realizou uma visita aos moradores da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Catalão, no município de Iranduba, Ítalo. A visita foi um pedido do padre Tiago Alves, pároco da área missionária Nossa Senhora Aparecida, que identificou dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade. Elas estão em área onde ocorre o fenômeno das terras caídas, ocasionadas quando a água do rio causa erosão na margem, abrindo extensas cavernas subterrâneas, até que uma ruptura provoca então a queda do terreno. Agente da Caritas Arquidiocesanas, Marcos Brito, o agente fala sobre o trabalho realizado com as famílias do Catalão. Sou profissionalizado pela Caritas, no sentido de vir fazer acompanhamento junto às comunidades da Arquidiocese de Manaus, com o objetivo de ajudá-los no processo formativo e também na luta por direitos. E dentro desses direitos, a gente observa aqui, em especial, a comunidade do Catalão, que está com o fenômeno das terras caídas. As famílias estão em extrema vulnerabilidade aqui, precisando muito de ajuda, né? Não só ajuda institucional, mas, sobretudo, uma ajuda que possa vir trazer ações imediatas. Muitas famílias perderam suas terras onde cultivavam hortaliças e outras perderam suas casas. É o que conta a presidente da Associação Comunitária do Catalão, Raimunda Queiroz. A dificuldade, como todos estão sabendo, é grande, né? Mas graças a Deus, com a ajuda de muitos órgãos, até agora então, né? A gente tá sendo ajudado, tá tendo toda a ajuda, mas sendo que muito lento, né? Da grande dificuldade que é de emergência. Para a gente que vive da agricultura, que o produtor precisaria de uma ação imediata. No caso do nosso assentamento, né, que a gente necessita de água, de energia, moradia, no transporte que a gente está tendo também daqui para lá. Está tendo a ajuda da prefeitura, no caso, né, com a embarcação, com caminhão para transferir, né, a madeira. Mas, no entanto, a dificuldade é grande. 17 famílias já mudaram para um assentamento do Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no quilômetro 24, ramal da Cachoeira do Castanho, de Iranduba. E o Passo a Passo vai ter sua 4ª edição realizada nos dias 12 e 13 de agosto. A programação de artes integradas aliadas à gastronomia contemporânea regional traz novas vivências e experiências ao público com 15 horas de intensa programação cultural.
O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos de Manaus, Manauscut, Bernardo Monteiro de Paula, destaca que esta edição vai ter novidades. Valoriza a nossa cultura. Isso interagindo tudo que temos, seja da dança, do teatro, da música, da gastronomia, promovendo também intercâmbios com atrações de outras partes do Brasil. E nessa edição a gente, como nas anteriores, sempre procura expandir a reocupação, a ressignificação do centro histórico, na presença do Passo a Passo. Teremos novidades, novas ruas estarão abertas à sociedade e nós temos convicção que será um evento muito exitoso. São grandes nomes da nossa cultura, bandas que participaram agora da seletiva de pop rock, como também os chefes da cidade e, além disso, atrações nacionais. Marcelo D2, Carol Conká, no dia 12, no sábado, e no dia 13 teremos Alcione cantando Chico da Silva. Nós temos convicção que a Prefeitura de Manaus irá realizar um grande evento para a população. No entorno do Paço da Liberdade vão estar 40 chefes da cena local que vão apresentar suas criações a preços populares que variam de 5 a 15 reais. Food trucks, food bikes e estudantes de gastronomia também têm espaço garantido na feira gastronômica. A programação nos 2 dias começa às 4 da tarde. Chegou a hora de falar de esporte no Campeonato Amazonense de Juniores. O Holanda goleou a equipe do Clipper na tarde deste sábado no estádio da Colina, na zona oeste de Manaus. Com gols de Felipinho, Dadinho e Juninho 2 vezes, os meninos do Laranjão venceram o Águia Dourada por 4-0 e agora esperam por uma possível combinação de resultados para seguir no torneio de base mais importante do estado. Já à noite, o Manaus FC venceu o Rio Negro por 2-1 no estádio da Colina. Entrou na zona de classificação às semifinais do torneio. O jogo foi marcado por homenagem póstuma e muita confusão no final da partida. Os garotos do Galo foram a campo com uma faixa em homenagem ao ex-companheiro Alexandre, que foi morto no fim de semana passado por uma dupla em uma motocicleta durante o jogo. Rivelino aproveitou o rebote em ataque e fez 1-0 para o Manaus FC. O jogo seguiu com muitas faltas e reclamações de ambos os lados. Já classificado, o Rio Negro pressiona o Gavião em busca do gol e ele veio mais contra. Assim, aos 19 minutos do segundo tempo, depois do chute de Rickson do Manaus FC, o volante Elianai tentou cortar e acabou empurrando para o próprio gol. Manaus FC 2 versus 0 de Rio Negro. O Galo ainda conseguiu diminuir aos 35 minutos da etapa final com o artilheiro Gabriel Renan. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Encerra aqui esta edição do Jornal Primeira Hora. E teve a apresentação de Ítalo Bianco e Carlos Eduardo Pessoa. A operação de áudio foi de Rafael Silveira. Coordenação de jornalismo de Gisilene Sá.